Salmo de número 29, primeiro, tem muito a ver com o louvor que nós acabamos de cantar ao Senhor. Diz assim, 29 primeiro: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Pode dar sequência, por favor. Atribuam ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. A voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro e o Sirion como boi selvagem. A voz do Senhor destrói com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas no seu templo. Todos clamam glória a Deus. Aleluia. A voz do Senhor retorce os carvalhos. O Senhor está entronizado sobre o dilúvio. O Senhor é o Rei entronizado para sempre. Agora o último, né? O Senhor dá força ao seu povo, amém? O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com o quê? Com paz, ou com a paz, né? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por essa palavra. Obrigado por esse texto. E nos faz mergulhar nesse texto de maneira muito profunda, que haja, Senhor eterno, um mover do teu Espírito para trazer um ensino consciente e libertador, Senhor eterno, sobre a voz que pode mudar um destino. Nós estamos falando de voz. Queremos louvar o teu nome pela vida dos nossos irmãos aqui presente e que a tua graça seja mais do que suficiente quando essa ministração alcançar o coração dos demais irmãos que vão ouvir, Senhor eterno, o teu falar. No nome de Jesus, nós oramos e nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Sabe, meus amados, eu quero tratar com um tema, eu gosto de dar tema às minhas ministrações. Ontem nós estávamos no primeiro dia de do nosso série de ministrações, Vida em Comunhão, e eu mostrei para a igreja, biblicamente, que a referência que nós tivemos ontem foi Atos capítulo de número 20, versículo de número 7 ao 12, quando na história de Eutico, conhecida como a história daquele jovem que estava à beira de uma janela, quando o apóstolo Paulo ministrava, caiu e foi ressuscitado. E eu trouxe 7 aspectos de uma igreja cristocêntrica, de uma igreja centrada em Jesus. Eu não estou falando de oba-oba, não estou falando estou falando de uma igreja cristocêntrica, né? E aí nós ministramos e falamos sobre esse assunto. Gostaria que o pessoal gravou, estava sem internet, né? Mas o pessoal gravou e já está lá no nosso canal de YouTube, canal da Igreja Bíblica Ágape. Aliás, quem ainda não se inscreveu no canal da Igreja Bíblica Ágape, tem excelentes ministrações lá de muito tempo, de agora. E quem ainda não faz parte de nossas redes sociais, dizer também que a nossa igreja tem um canal de WhatsApp, tá bom? Que traz todas as informações e conteúdos da nossa igreja no aplicativo. Claro, temos um aplicativo. Olha só o que a igreja tem, disponibilidade.
né? Tem aplicativo, tem um canal no WhatsApp, tem um canal no YouTube, né? Então são muitas formas da gente crescer na graça e no conhecimento através das Sagradas Escrituras e através dessa ferramenta chamada internet. Mas, pois bem, como diz o Márcio, uma voz que mudou um destino, eu quero falar sobre isso. Nós acabamos de ouvir agora um texto, né, um salmo do salmista Davi, onde que ele enfatiza muito sobre a voz de Deus. E eu quero falar para vocês, dentro desse pouco espaço de tempo que eu tenho, sobre a importância de uma voz, a importância de escutar uma voz. E eu quero trazer um exemplo, eu quero exemplificar um fato que aconteceu há alguns dias desse atrás com um personagem. Eu gostaria de falar quem é o personagem, eu gostaria de falar, não vou falar de toda a história da vida dele, mas eu quero falar e trazer um exemplo claro, bíblico e cristocêntrico da importância de ouvir uma voz. E depois, claro, que no decorrer da mensagem, eu quero lhe perguntar qual é a voz que você está escutando, qual é a voz que nós estamos ouvindo. Afinal de contas, tem muitas vozes no mundo, né? O mundo está cheio de vozes. Vozes que falam de casamento, mas não vive. Vozes que falam de finanças, mas com interesse. Tem muitas vozes na internet. E às vezes, vozes até de estrelas gospel, né? Mas às vezes estrela cadente. Tem muita gente ouvindo estrela cadente no meio gospel e, infelizmente, seguindo esse tipo de gente que não aprende nada, irmãos, a não ser youtuber e ganhar dinheiro com isso. Então eu quero falar para vocês e quero exemplificar biblicamente a importância da gente ouvir uma voz, tá? Eu quero fazer uma introdução rápida para a gente, dentro de pouco tempo, a gente fazer a explanação dessa ministração. Bem, era na realidade um dia improvável, numa arena onde gigantes, na realidade, costumavam dominar. Uma pequena nação insular do Atlântico, com aproximadamente 600 mil habitantes, estava diante de uma forte e poderosa seleção chamada Espanha. Uma das seleções mais formidáveis, né? Eu não sei quanto que foi o jogo hoje, Espanha e 1-0, né? Portugal eliminado, né? Então, uma das seleções que tem realmente a autoridade para ganhar essa Copa, mas estava lá, né, diante dessa seleção, e uma das seleções, melhor dizendo, mais formidáveis da história do futebol. Na realidade, ninguém esperava uma batalha. O que nós esperávamos ali era uma lavada da Espanha. Ninguém esperava um drama, né? Ninguém esperava que um homem seria o centro do mundo naquele instante. Mas eis que surge um desconhecido chamado Josimar, né? Um desconhecido chamado Josimar. O nome dele foi dado, a mãe dele deu o nome de Josimar por conta de um lateral direito da Copa de 1986, chamado Josimar, do Brasil. E aí a mãe dele colocou o nome dele de Josimar. Mas, porque a mãe dele costumava trabalhar, né? E deixava ele com a avó, foi denominado o nome de Vozinha. O nome dele, o apelido dele, Vozinha. Goleiro, guardião, filho de uma ilha que aprendeu a lutar contra ondas muito maiores do que ela. A cada chute que os espanhóis, que eu estou falando especificamente daquele primeiro jogo lá contra a Espanha, a cada chute que vinha, na realidade, a seleção de Cabo Verde avançava, e cada pressão da Espanha era respondida com defesas e mais defesas. Milagres após milagres. O impossível estava sendo construído embaixo dos aplausos de quem assistia incrédulo aquele momento onde que a seleção da Espanha
não passava pela seleção de Cabo Verde de maneira alguma, porque além de posicionada com a boa defesa que tinha, né, diga-se de passagem, foi eliminada pela Argentina, mas merecia ter ganhado, na realidade, né, porque no final lá do jogo lá, o Messi Messi não, né, um outro jogador lá, fez o gol, e aí Cabo Verde foi desclassificado, né? Aí, eis que nesse momento surge uma voz, isso mesmo, no momento desse clima, nesse momento da empolgação, daquele jogo ali, todo mundo virou-se para torcer em favor de Cabo Verde, por conta das defesas desse homem chamado Josimar, vulgo Vozinha. Surgiu uma voz se levantou, um locutor da TV Cazé, comunicador, influenciador, melhor dizendo, com milhões de seguidores nas redes sociais, interrompeu o script do seu programa e fez um apelo incomum ali naquele momento. Eu estava assistindo ali. Ele disse: vai lá, gente, segue o Vozinha. Vai lá, segue o Vozinha nas redes sociais, vai lá, segue o goleiro de Cabo Verde, e algo extraordinário aconteceu. Vozinha tinha aproximadamente 50 mil seguidores no Instagram, e de repente, irmãos, dentro de frações de minutos, escuta, frações de minutos, ele foi ganhando seguidores, centenas de seguidores, daqui a pouco milhares de seguidores, milhares de celulares conectados foram atrás do perfil do goleiro que explodiu. O país inteiro passou a conhecer aquele nome, e uma voz falou e o povo obedeceu. Uma voz falou e o povo obedeceu. Isso não é apenas um episódio futebolístico, e eu gosto disso, eu sou centrado nisso, eu gosto de aprender com as coisas. Eu falo sempre para o Senhor: me ensine nas coisas, Senhor eterno, que ainda que seja por parábolas, mas me permita, me ensine isso. Então, na realidade, não foi simplesmente um episódio futebolístico, isto é uma parábola para os nossos tempos, meus amados. Sabe por quê? Porque na geração em que nós estamos vivendo, ou em toda a geração, ou em toda a grande virada da história, o que muda o cenário não é apenas um feito heróico, é a voz que aponta para um determinado lugar ou para uma determinada pessoa. Quando Davi foi ungido no silêncio dos campos de Belém, foi a voz de Samuel que identificou e o nomeou. Porque se apresentaram os filhos de Jessé, apresentou-se o mais robusto, aquele que parecia ser mesmo aquela pessoa que tinha o propósito de ser o verdadeiro rei de Israel. Mas na realidade, uma voz identificou e disse para o pai chamado Jessé: ainda tem alguém na família. E Jessé, sem acreditar que era realmente aquele menino franzino, o cuidador de ovelhas, o que limpava cocô de ovelhas, estava lá no curral todo sujo. Uma voz se levantou e viu Davi no curral das ovelhas, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Davi não era reconhecido por ninguém, irmãos, a não ser por suas ovelhas e pelo urso e pelo leão que ele já tinha matado. Mas ele não era reconhecido pelos seus pais, ele não era reconhecido pelos seus irmãos. Então, naquele exato momento, Davi foi reconhecido. Quando Jesus passou pelas margens do Jordão, foi a voz de João Batista que clamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma voz disse quem era Jesus. Uma voz, irmãos, se levantou e disse quem era Jesus. Quando o Espírito Santo foi derramado em Atos 2, foi a voz de Pedro que interpretou o momento e conduziu aproximadamente 3.000 almas em arrependimento para a glória de Deus.
Então, na realidade, existe um princípio eterno operando aqui, meus queridos amigos e irmãos. Deus sempre levanta alguém para um propósito maior. Amém ou não amém? Deus sempre levanta alguém para um propósito maior, mas também Ele sempre levanta uma voz que mobiliza alguém para reconhecer aquela pessoa. Nenhuma voz, escuta, nenhuma pessoa, em toda a história bíblica, ninguém foi reconhecido diante de Deus sem que uma voz bradasse do trono. Todos eles, todos que foram usados pelo Senhor, uma voz levantou. Então não se engane, não se engane. Há propósito de Deus na sua vida, mas uma voz precisa se levantar em seu favor. Aleluia, aleluia. E eu não estou falando de voz profética de pastor A, pastor B, pastor C. Eu estou falando que alguém pode se levantar com a voz profética. Pode ser alguém dentro da sua casa, pode ser um amigo seu, pode ser uma amiga sua, pode ser alguém na igreja, pode ser quem for, irmãos, independente de cargo ou funcionalidade, Deus sempre vai levantar uma voz para erguer o outro. Aleluia, glória a Deus, meus amados. Que coisa maravilhosa quando eu ouvi isso, o Senhor falou ao meu coração de maneira muito poderosa. A obediência a uma voz ungida não é fraqueza, é sabedoria. A obediência a uma voz ungida. Então não são todas as vozes que eu e você devemos ouvir. A voz precisa ser o quê? Ungida. Escuta, irmãos, se eu fosse nas redes sociais naquele momento das defesas do Vozinha e fizesse lá um clamor para as pessoas seguirem Vozinha, vocês acham que as pessoas iriam seguir? Não iriam seguir. Mas daqui dessa igreja, quase 36 pessoas seguiram. E sabe quantos seguidores Vozinha tem? 27 milhões de seguidores. Dá mais de 10% da população brasileira, que hoje temos aproximadamente 220 milhões de pessoas. E por favor, não é a crítica a quem seguiu Vozinha, não é nada disso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que essas pessoas ouviram uma voz e obedeceram essa voz. E essa voz foi emotiva, claro que foi emotiva, porque era o calor do jogo, era o momento da emoção. E aí no momento da emoção a gente pode seguir uma voz que não é a voz de Deus. Então por isso que a voz de Deus precisa ser uma voz o quê? Ungida. E a voz ungida não é a imposição da voz. Escuta, Deus está dizendo que você deve fazer isso. Isso não é voz ungida. Voz ungida, irmãos, não é somente a entonação da voz. É olhar o profeta de quem está saindo a voz e entender que ele ou ela tem uma conectividade com a eternidade. E o que a pessoa está falando é uma verdade. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. O Senhor é bondoso conosco. Então, obediência à voz ungida não é fraqueza, é sabedoria. É o ato de reconhecer que existe alguém que enxerga além do que os seus olhos podem alcançar. Decidir se mover na direção que essa voz indica vai ser o caminho certo para alcançar o seu destino em Deus. A pergunta que precisa nos confrontar hoje é: você conhece o Vozinha? Você conhece o Vozinha? A pergunta é, meus irmãos, você obedeceu a voz de Cazé? Obedeceu? Eu não obedeci, você não obedeceu, mas 27 milhões de pessoas obedeceram. 27 milhões de pessoas obedeceram. Porque no reino de Deus existe um personagem aguardando ser reconhecido. Cristo é o guardião da nossa alma, o defensor da eternidade, e ele tem uma voz profética e apostólica para você.
Porque é cristocêntrica, a voz precisa ser cristocêntrica. Então é Cristo falando através de alguém profeticamente, apostolicamente, quer dizer, profeticamente vindo a revelação de Deus e profeticamente dando direção para a ideia do apostolado é dar direção, é dar caminho, é dar destino para alguém, irmãos. Então, quando eu escuto uma voz profética, eu preciso entender que aquela voz vai me dar destino. Quando eu escuto uma voz apostólica, melhor dizendo, eu entendo que aquela voz me dá destino. Aquela voz me diz onde que eu devo chegar. E a voz profética me diz como eu chego àquele lugar. A voz apostólica diz onde que eu devo chegar, a voz profética diz como eu devo chegar. Porque a voz profética é um envio, a voz apostólica, é o envio, a voz profética, irmãos, é a manutenção do caminho. É Deus vai falando, vai ministrando, vai trabalhando, vai cuidando, irmãos, mesmo nos momentos mais adversos da nossa vida. O Senhor é bom e é maravilhoso. Amém? Aleluia. Mas eu identifiquei alguns pontos aqui que a gente precisa tratar. Primeiro ponto, a voz que identifica alguém que ninguém vê. João Batista era a voz, não era a palavra, mas preparava o caminho para a palavra. E o ministério de João era exatamente esse, apontar para alguém que estava no meio do povo, mas que o povo não reconhecia ainda, ninguém reconheceu. Jesus estava naquele momento ali, mas ninguém reconheceu, porque precisava de uma voz. Por isso que João Batista disse, voz que clama no deserto. Voz que clama no deserto. Irmãos, e para ser sincero para vocês, João Batista não era uma voz somente apostólica e profética. João Batista também era uma voz de justiça também. Porque quando ele viu Herodes ficar com a mulher do irmão dele, ele disse para Herodes assim, sem vergonha, safado, faz o seguinte, ó, deixa aí a tua mulher que isso aí é adultério. Herodes tinha um medo de João Batista, irmão, tão grande, que ele não podia fazer nada com João Batista. Ele entendia que João Batista era a voz de Deus. Porque a voz pode vir, não é a voz de justiça para te condenar, mas é a voz de justiça para te colocar novamente no caminho. O que João Batista queria com Herodes não era matá-lo, era dizer que o que ele estava fazendo era errado, então estava corrigindo ele de volta para o caminho. Mas Herodes era tão safado e sem vergonha, irmãos. Sabe por quê? Ele deixou que uma menina dançasse lá, filha de Herodias, e ela dançou lá um funk lá, e agradou Herodes, e ele doido, foi lá e disse, faz o seguinte, o que você me pedir até metade do meu reino, eu te dou. Aí a menina foi lá na mãe, que tinha uma raiva de João Batista, e disse, o que eu peço? Ela disse na hora, peça a cabeça de João Batista. João Batista era uma voz, mas Jesus precisava do reconhecimento de uma voz. Não existe, Kátia, não existe, Marcinho, reconhecimento no reino sem o empoderamento de uma voz. Não adianta você falar assim, olha, não, eu faço, não, eu não preciso dar satisfação para ninguém. Não, existe uma voz sobre você. Amém, meus irmãos? Existe uma voz sobre você, e mais uma vez, a voz é o quê? Primeiro ela precisa ser o quê? Apostólica, repita comigo, apostólica. Diga, mais uma vez, primeiro precisa o quê? Apostólica, e apostólica faz o quê? Dá destino, e depois ela precisa ser o quê? Profética, e profética faz o quê? Como chegar ao destino. Amém? Mas num determinado caminho, você pode ouvir a voz da justiça,
E aí a voz da justiça não é para te matar, é para te conduzir novamente ao é para te dizer que você está pisando na bola e que volta ao caminho. Porque promessas de uma voz ouvida, irmãos, só se cumpre se estiver no caminho. Você pode fazer 500 mil campanhas, fé em movimento, pode fazer o que for, irmãos. O que vai determinar a sua chegada ao apostólico, sabe o que é? É a determinação do profético de andar no caminho. Ah, mas hoje eu não estou bem, pastor. Não está bem, não tem problema, vai ficar melhor, porque Deus é bondoso e existe uma promessa sobre a sua vida. Aleluia! Você pode dar um aplauso ao Senhor, no nome de Jesus? Segundo lugar, tem muita coisa aqui, mas a gente vai adiante. Segundo lugar, a obediência à voz é o acesso ao milagre. Em João 2, nas bodas de Caná, Maria se vira para os serventes e diz algo que parece simples. Parece simples, mas a chave desse texto é maravilhosa. Foi no primeiro milagre de Jesus. E aí, quando as coisas não ficaram legal, ela disse assim: fazei tudo quanto ele vos disser. Ela, na realidade, não explicou o método, ela não deu garantias, ela simplesmente disse: obedeçam a voz dele, e aqueles que encheram as talhas com água, um ato absurdo, irracional, sem sentido aparente, foram os que provaram do milagre. Maria só disse para os caras, para os serventes: e aí, o que vai acontecer? Tem vinho? Não, coloca água ali na talha. Já pensou se os serventes ficassem assim? Ai, meu Deus, por que vai colocar água em talha? Esse milagre vai acontecer? Por que esse pessoal está mandando colocar? Eu estou somente cansando, eu estou fazendo isso e tal. Não é isso que nós fazemos. Obedecemos a voz de Deus, mas logo nós reclamamos do processo. Os serventes só obedeceram e ouviram Maria. Maria disse: façam tudo o que ele vos disser. E os primeiros a experimentar o vinho não foram o casal que estava ali, os nubentes. Os primeiros a degustar o vinho foram os serventes. Então não indague o caminho. Não indague, não fique pressionando Deus. Deus, e aí, quando é que o Senhor vai fazer? Porque o Senhor é um Deus de milagre, porque o Senhor prometeu. Vá somente, porque você vai experimentar do grande milagre, da promessa de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Isso é uma palavra empolgante, irmão. Amém, irmão? Palavra empolgante. Glória a Deus. A obediência à voz certa abre portais que a inteligência humana jamais alcançaria. Uau! Uau, 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 uau. A obediência à voz certa abre portais que a inteligência humana jamais alcançaria. Não é por sua inteligência aí, Deus não quer jogar fora a sua inteligência. Mas não é somente por sua inteligência, não é somente pela capacitação que você tem, é pela voz de quem você está obedecendo. Aleluia, glória a Deus. Ninguém ficou parado naquele salão, experimentou o milagre, todas as pessoas experimentaram o milagre. O milagre foi a recompensa dos que se moveram na obediência. Irmãos, obedecer é muito difícil. Por favor, quem é mais crente do que a gente aqui? Você acha que é fácil obedecer? Quem acha que é facinho demais obedecer? Ninguém. Obedecer é ruim. Ninguém obedece assim. Nossa, gente, a gente está num processo de jejum, 40 dias de jejum.
Ai, meu Deus do céu, como é bom jejuar. Ai, como que você está matando a carne. Você está com fome. Vai ser ruim mesmo. É um processo. Ouviu a voz, tem os caminhos, tem os percalços. Se você quiser milagre à toa, milagre que sai fluindo, sabe, de todos os lugares, desculpa, mas esse não é o lugar. Esse é o lugar do milagre, sim, mas é o lugar do milagre consciente, onde que nós entendemos que tudo aquilo que vem para a nossa vida é para glorificar o nome do Senhor, não é glorificar o nome do homem, nem o nome da denominação. Então, obediência vai dar acesso ao milagre. Terceiro e último, uma voz muda o destino de uma nação. E mudou o destino de Cabo Verde. Se vocês vissem como que Cabo Verde recebeu eles, era um negócio impressionante. Irmãos, um cara tinha 50 mil, irmãos. 50 mil pessoas, agora o cara tem 27 milhões. Contrato explodindo por tudo quanto é lugar. O nome dele em tudo quanto é lugar. Me parece que um time dos Estados Unidos está contratando ele. Irmãos, ele é um goleiro em fim de carreira. Ele é um goleiro em fim de carreira, ele tem 40 anos. Isso sabe o que quer dizer? Isso quer dizer que não importa a sua idade. Se você ouvir a voz de Deus, Ele vai cumprir com a promessa, independente da idade que você tenha. Porque às vezes eu vejo idoso, irmãos, eu fico, sinceramente, eu fico impressionado com a Inês, a mãe da Paula. Ela é muito, ela tal, irmãos, ela, sabe, isso é bom. Isso é bom, irmãos. É bom, glória a Deus. A gente está chegando na melhor idade, né? A gente não sabe se é a melhor idade, mas a gente está chegando ali. Mas glória a Deus. Eu não vou ser um velho rabugento, não. Reclamando de tudo da vida. Ai, que dor, eu tomo Dorflex. Com a dor aqui eu oro, se não orar eu tomo outro Dorflex e ponto final, e acabou. E vamos que vamos, irmão. Sabe por quê? Porque eu ouvi uma voz em 1986 e essa voz me deu destino. Aleluia, aleluia. O vozinha vai fechar um contrato agora de milhões, me parece, se eu não me engano, parece que ele está fechando um contrato com um time americano lá, me parece, né? Fechando um contrato, milhões. Irmãos, eles chegaram, sabe, irmãos, e todo mundo aplaudindo, e eu falei, glória a Deus. Claro que eu fiquei feliz com tudo aquilo. Cabo Verde foi reconhecido, né? Um país, escuta, irmãos, um país, 600 mil habitantes, 600 mil habitantes. São Paulo tem 40 milhões de habitantes. A cidade tem quase 12 milhões de habitantes, irmãos. Escuta, a região da Capela do Socorro ali tem quase 600 milhões de habitantes. Ou mais. Foi reconhecido por conta de uma voz. Mas para a gente concluir, vamos lá, para a gente concluir aqui. Quando Pedro se levantou em Atos 2 e começou a falar, o cenário na realidade era caótico ali, quando Pedro começou a falar. Línguas, fogo, ventanias sobrenaturais, gente falando em idiomas desconhecidos, o povo estava confuso, alguns achavam que o povo estava manguaçado, que bebeu, e foi uma voz que ordenou o caos, ou coordenou o caos. Uma voz que interpretou o momento e aplicou as escrituras, que convocou o povo a uma decisão final, e quase 3 mil almas. Escuta, aquele não era um momento fácil, tá? A gente fica, não, o Pentecoste, não sei o quê, manto, e não sei o quê. Não era um negócio fácil não, tá? Porque não eram línguas estranhas, eram línguas
cada um dentro do seu país estava ali glorificando a Deus. Então um vento que veio, encheu a casa, fogo que estava sobre a cabeça, os irmãos falando em vários idiomas ali, e gente chegando e ouvindo aquela manifestação e tal. Mas aí, irmãos, alguém precisava dar uma voz de comando. É isso. É isso, em seu momento e em meu momento do caos, o que os crentes não entendem é isso. É muito difícil para mim, pastor. Meu Deus, o meu patrão. Meu Deus, o meu... Existe uma voz de comando do céu naquele lugar. Escuta, Deus é apto. Deus é capaz de coordenar qualquer situação que pareça ser impossível. Lá no momento da formação do universo e do mundo, Ele colocou tudo em ordem. Haja luz. O luminar maior governa o dia, o luminar menor governa a noite. Haja separação de águas. Ele coordenou o caos. Qual é o caos da sua vida que Deus não pode coordenar? Hein, crente? Mas eu vejo, irmãos, não, por favor. Pastor, você não fica abalado. Não estou falando de abalado, eu fico. Situações, circunstâncias, claro que eu fico. Agora eu não vou entrar em caos. Desculpa, irmão, desculpa. Eu não vou deixar de dormir porque alguém falou mal de mim. Eu não vou deixar de comer, irmão. Eu posso até estar triste, mas eu estou comendo, a lágrima está caindo, está esquentando a comida. E eu estou comendo, irmãos. Eu não fico ansioso com as coisas. Ai, meu Deus, e agora? Meu Deus. Existe uma voz de comando para organizar um caos na sua vida. Todo caos interno seu, só precisa de uma voz de comando. Aquieta minha alma, aquieta minha alma, aquieta minha alma, espera somente em Deus, porque eu ainda o louvarei. Quantos estão me entendendo? Aleluia. Fique de pé para a gente encerrar. Sei por que eu escrevo tanto, só falo a metade? Tá bom. Mas eu quero concluir. Cabo Verde não ganhou o jogo da Copa. Eles foram eliminados. Mas ganhou o respeito do mundo naquele dia. E ganhou o respeito do mundo nos outros jogos. Ganhou porque uma voz gritou e potencializou o nome de alguém. A Igreja de Jesus Cristo está apenas no campo se defendendo. Já viu? Se defendendo. Eu falo sempre para a Joaninha e para a Pati, não ensina os intercessores somente a se defender. Ensina os intercessores a batalhar. Porque existe uma voz de comando para a igreja entrar no inferno, amém? Então o inferno não tem capacidade de entrar na minha vida, não tem capacidade de entrar na minha casa. Por quê? Porque o invasor do inferno sou eu. Amém, meus irmãos? O que é que o texto diz? Eu posso falar biblicamente? Mateus 16, 17, o que é que Jesus está dizendo ali? Jesus está dizendo claramente, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a igreja fica somente se defendendo. O diabo vem, eu tum nele, e aí, sabe por quê? E aí, o que é interessante aqui a gente pensar? Porque se você fica na defensiva, tá certo? Presta atenção, tá? O inimigo está aqui, tá? Se você fica somente na defensiva, irmãos, você não avança.
E é justamente o que o diabo quer. Não permitir que você avance lá no seu trabalho. Não permitir que você avance na sua vida pessoal, na sua vida sentimental. Não permitir, ele quer te deixar o quê? Somente lutando. E aí, escuta, presta atenção, tem uma outra coisa fundamental aqui. Quem luta muito se cansa. Daqui a pouco está desistindo. Não vou mais para a igreja. Esse negócio de intercessão não dá certo. Esse negócio de igreja não é comigo. Negócio de célula não é para mim também. Sabe? Aí vai desistindo, porque a vida dele foi uma vida de o que, irmão? De luta. E nunca de avanço. Amém, meus irmãos. Vem cá, Rô, vem louvar. Vem para a gente encerrar. Para a gente encerrar. Escuta essa ministração, envia. Vai ficar gravado. Envia, vem, irmão, vem. Pode soltar, gente, solta aí para a gente encerrar. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor? Vamos? Quantos desejam avançar? Vamos avançar, vamos avançar. Vamos avançar com muita autoridade, com muita ousadia mesmo, no nome de Jesus. Eu tenho certeza absoluta. Existe uma voz, irmão, que está sobre você, está sobre a sua vida. O Cristo Todo-Poderoso. A Ele. O irmão que está do seu lado. Essa igreja, estamos prontos.